volta ao vivo para você. E você já sabe, segunda-feira, a cada 15 dias, tem o nosso quadro Construindo Conhecimento. Construindo Conhecimento, com o professor Jair Santos, palestrante e consultor corporativo. Pois é, e o assunto de hoje é a flexibilidade, como eu já venho anunciando desde o início do programa. Eu já pergunto, professor, flexibilidade, quando a gente fala assim, qual o significado dela, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal? Bom, Suzana, boa tarde. Olá! Mais uma vez, sabe que tem algumas cartas, eu esqueci, várias pessoas me dão cartas para entregar para o senhor, para você, né? O negócio chama de senhor, e eu esqueci, mas tem que entregar. O pessoal elogiando o quadro, falando bastante. Que maravilha, que maravilha. Bom, vamos falar de flexibilidade então. Flexibilidade é a grande vantagem competitiva do momento. A flexibilidade faz parte da nossa inteligência emocional. E existem estudos que mostram que mais de 90% da criação de oportunidades no mercado de trabalho se dá por essa vantagem. Pessoas flexíveis conseguem um resultado muito melhor, conseguem chegar na frente. Pessoas flexíveis conseguem construir relacionamentos muito melhores, entrando então no âmbito pessoal. Tá. Então é uma grande vantagem, é algo que vale a pena a gente conversar bastante. Pois é, quando a gente fala em flexibilidade, seria mais ou menos dar o braço a torcer? A linguagem popular? Exatamente. Na verdade, é compreender melhor o outro, é aceitar as ideias das outras pessoas, porque nós temos muito aquilo, né? Ideias boas são ideias nossas, atitudes legais são as atitudes nossas. As ruins são dos outros. Se você quiser fazer bem feito, faça você mesmo, ou seja, nós, de uma certa maneira, somos criados, somos educados para agirmos de uma forma mais inflexível. Só que aí nós temos que começar a perceber efetivamente qual a vantagem de ser flexível, o que nós podemos ganhar com isso. Quais as vantagens de uma pessoa flexível? Em primeiro lugar, se nós partíssemos assim por uma avaliação da flexibilidade em termos físicos, uma pessoa que é mais flexível fisicamente, que consegue se alongar com uma facilidade maior... Literalmente, né? Flexibilidade no sentido literário. Exatamente. Então, ela consegue ter uma vida mais harmoniosa, ela consegue praticar esportes, ela consegue, um dia seguinte, a uma prática esportiva com menos dor. Ganhar créditos na saúde. Exatamente, porque ela é flexível. Certo. Né? Levando em termos de comportamento, efetivamente, a gente percebe que pode existir um grande ganho. Voltando, desde que a gente consiga efetivamente romper algumas barreiras. Frases do seguinte tipo: nunca engula um sapo. Isso a gente vai ouvindo desde pequenininho. Nunca faça o papel de banana. Não seja bobo dos outros. Não dê o braço a torcer. São inimigos da flexibilidade, são condicionamentos que vão sendo criados ao longo da vida que nos levam à intransigência. Olha só que interessante. Nós, quando nascemos, nós, quando crianças, nós, quando bebês, nós somos totalmente flexíveis. Somos tenros, né? Somos macios. Até porque a gente vai aprendendo aquilo que vai nos passando. Exatamente. Né? Nós nascemos com toda aquela flexibilidade. Você pega uma criança, você sente a flexibilidade dela, né? Uma pessoa, logo depois de morrer, ela fica totalmente rígida. O que nós podemos aprender com isso? A flexibilidade está relacionada à vida. A rigidez está relacionada à morte. Legal. Ou seja, se formos flexíveis, se aprendermos a trabalhar a flexibilidade, é provável que consigamos viver muito melhor, tenhamos muito mais vida, tenhamos uma oportunidade de sucesso profissional muito maior. Qual é o grande problema do trabalho em equipe? Por que as pessoas têm problema de trabalhar em equipe? Pela falta de flexibilidade. Todo mundo quer impor a sua opinião e não abrir mão dela, né? A partir do momento que eu convivo com outras pessoas e preciso conseguir resultados com outras pessoas, eu preciso também ceder. Eu também preciso procurar me esforçar para compreender, para aceitar o jeito das outras pessoas. Até para poder colaborar também. Claro. Então, é uma grande vantagem competitiva. Se formos para o âmbito pessoal, vamos perceber que grande parte das confusões dentro de casa se dão pela teimosia. Se dão pela teimosia. E a falta de flexibilidade, ela comumente é conhecida por teimosia. Olha só que pessoa teimosa, né? Esses dias numa empresa, um diretor passando instruções de um trabalho que eu deveria fazer, ele disse: olha, professor Jair, você vai falar com um gerente tal.
Ele não é teimoso. Teimoso é quem teima com ele. Olha só o tamanho da teimosia desse cidadão. Meu Deus, esse tem que ter cuidado. Aqui na nossa região tem-se muito assim que nós que somos de ascendência ou italiana ou alemã, somos assim muito teimosos, né? Mas é preciso combater a teimosia. E aí vem uma confusão muito grande. Muitas pessoas confundem teimosia com convicção. Pois é. Porque a convicção é importante. Eu preciso me convencer do que eu sei, preciso defender meus argumentos, eu preciso estar convicto daquilo que eu faço. Só que entre a convicção e a teimosia não passa um fio de cabelo. Os dois conceitos andam muito juntinhos. Pois é, exatamente. Eis o problema, né? E muitos me perguntam, professor Jair, qual é a diferença então de teimosia e convicção? Como é que a gente consegue separar uma da outra? E olha que eu procurei durante muitos anos tentando compreender isso daí. Até que um amigo me explicou, ele disse, Jair, descobri qual é a diferença de teimosia e convicção. Teimosia é quando você está defendendo o teu ponto de vista. Convicção é quando eu estou defendendo o meu ponto de vista. Ou seja, teimosos são os outros, Susan. Convictos somos nós. Certo. E com esse tipo de pensamento, que é autolimitante, a gente continua inflexível, a gente continua se achando dono da razão, a gente continua achando que a opinião dos outros não tem valor, a gente continua achando que desse jeitinho a gente pode continuar caminhando e tudo vai continuar. E digo mais, professor, às vezes a pessoa ela pode até ter a sua própria opinião e até ser convicto naquela opinião. Porém, respeitar a opinião do próximo, acho que isso é o mais importante de tudo, nessa flexibilidade também. Existe dentro da flexibilidade uma ramificação muito interessante que é a da empatia, né? Me colocar no lugar da outra pessoa. Isso. Então, a partir do momento que eu me importo com o teu pensamento, com o teu jeito de pensar, eu posso continuar defendendo o meu ponto de vista, mas eu vou aceitar melhor aquilo que você pensa também. A melhor forma, tanto na vida pessoal, no relacionamento, quanto na vida profissional, é sempre você se colocar na situação do outro. Fazer de conta que você é a outra pessoa e ver como é que você agiria diante daquela situação. É a melhor forma até para as pessoas compreenderem os problemas, né? Com certeza. Aí eu pergunto o seguinte, professor, é possível uma pessoa dessas que é totalmente inflexível se tornar uma pessoa flexível, ter um treinamento, digamos assim, para isso? Claro. É um treinamento super dolorido, sabe? Isso dói, mas é possível. Mexe com o psicológico. Mexe com toda a essência da pessoa, né? Em primeiro lugar, ela precisa entrar num processo de autoavaliação. Perceber, se eu continuar agindo da forma como estou agindo, o que eu vou perder? Sendo um pouco mais duro, talvez, até quando as pessoas terão paciência de me aceitar do jeito como eu sou? Né? Quantos prejuízos eu continuarei tendo agindo dessa forma? Então, o primeiro treino da flexibilidade é esta autoavaliação, né? É esta percepção de ganhos e perdas, e principalmente perdas. A partir daí, eu preciso construir um roteiro de contatos. Então, eu sei que hoje irei trabalhar com tal pessoa, que é uma pessoa que normalmente tenta me convencer de alguns fundamentos. O que eu preciso fazer é definir para mim que no dia de hoje eu vou discutir menos, eu vou brigar menos, eu vou ouvir um pouco mais a opinião daquela outra pessoa e, sendo possível, eu vou aceitar, eu vou me resignar, eu vou dar um passo para trás, eu vou dar o braço a torcer, eu vou engolir um sapo. Esta é a parte muito dolorida do treino de flexibilidade, porque não há como aprender a ser dessa forma se eu continuar, em todos os momentos, querendo que a minha opinião prevaleça. Sendo dono da razão sempre. Sempre sendo dono da razão. Então é importante compreender que é possível sim mudar, mas para isso é preciso pagar o preço. Exato. Michelangelo foi contratado certa época pelo Vaticano, e na época já era um artista muito famoso, a esculpir uma estátua que é conhecida hoje como Pietà. E o Papa, fazendo uma visita ao ateliê de Michelangelo, disse assim: Michelangelo, não gostei do nariz, da forma do nariz da Virgem Maria. Michelangelo, mesmo sendo um grande artista, disse o seguinte: o senhor tem razão. O senhor tem razão, me dê 2 semanas para observar melhor e fazer algum movimento. Passadas 2 semanas, o Papa voltou, olhou a obra e disse: Michelangelo,
perfeito, era isso que eu imaginava. Não tinha mudado nada. Simplesmente deu um polimento no nariz. Então a flexibilidade é aceitar um pouco, é dar um polimento em algumas partes, e você vai perceber que os teus pensamentos, as tuas ideias, as tuas opiniões vão se manter sendo tidas como importantes, e você continuará sendo visto como uma pessoa muito legal de convívio.